Então é isso. Então nós vamos começar agora com a nossa 27ª aula flexibilizada, na disciplina Física 1 flexibilizada, no dia 1º de dezembro de 2020. Então, eu vou parar de compartilhar a tela, vou ficar aqui com vocês, mas vou compartilhar a janela para a gente poder do Open Board, tá bom? Vamos lá. Vocês agora provavelmente estão vendo a janela do Open Board. Se não estiverem vendo, por favor, avisem, porque vocês devem ver. É isso que vocês... É isso que vocês devem ver. Vocês devem ver a janela do Open Board agora. Tá? Só estou fazendo uns ajustes aqui para poder deixar a gravação para todos. Vou aumentar aqui, transição. Ok, então estão todos com a janela do Open Board aberta? Vocês estão enxergando? Ok, perfeito então. Então vamos lá. Nós temos alguns exercícios que nós vamos trabalhar com vocês hoje, tá? Desde os mais simples até os um pouco mais rebuscados. Tá? Então por isso que nós precisamos bastante de vocês, porque hoje é a aula que nós vamos... É a última aula antes da prova, né? Nós vamos fazer uma avaliação aí, provavelmente semana que vem a gente já libera para vocês a segunda avaliação. Então, é muito importante que vocês estejam conosco agora. Bom, esse exercício é um exercício bastante comum e muito clássico, né, na conservação do momento linear. Um canhão dispara um projétil com velocidade de 20 metros por segundo. Tá? E o ângulo de lançamento é 60 graus com a horizontal. São esses dados que estão aqui, a velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Isso aqui não é segredo para ninguém, nós trabalhamos exaustivamente lançamento de projéteis. Tá? O que é novidade para nós, quer dizer, não é mais novidade, mas que nós vamos trabalhar hoje no exercício, é que no ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em dois fragmentos. Então nós podemos observar aqui que há dois fragmentos. Tá? Então aqui é o momento da explosão. E quando ele explode, tem um fragmento que vem para cá e tem um fragmento que está aqui. Tá? Então esses dois, o projétil explode e um dos fragmentos desce e o outro continua. Então vamos lá. Então ele explode em dois fragmentos de massas iguais, isso é importante, tá? Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. Então veja, a velocidade dele é zero e por isso ele vai cair. Tá? Aí a questão é, a que distância do canhão cai um outro fragmento? Então nós queremos saber aonde cai esse fragmento aqui. Supondo que o terreno seja plano e que a resistência do ar possa ser desprezada. Gente, alguém tem dúvida no enunciado? Ok, então nós vamos trabalhar didaticamente com alguns elementos, algumas grandezas físicas também, que permitem que a gente determine o que ele está pedindo. Mas não só isso. Nós vamos trabalhar também alguns conceitos
prévios, né, para a gente poder abordar de uma forma mais legítima, né, mais o tema que está sendo explorado aqui nesse exercício, que é o lançamento, mas o lançamento com uma explosão do projétil no ponto mais alto da trajetória. E quando ele afirma que é o ponto mais alto da trajetória, ele está dando para a gente um caminho para a gente seguir. Podemos seguir ou não. Tá? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é: que ponto é esse? Qual ponto é esse mais alto da trajetória que ele se refere? Então, há várias formas da gente trabalhar esse exercício. Uma delas é nós considerarmos que o projétil ele segue uma linha, né, uma trajetória até o ponto em que ele explode. Dali para frente ele segue outra trajetória. Então eles seguem, né? Um desce e o outro continua. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é: qual seria a trajetória se esse projétil não tivesse explodido? Então, se ele não tivesse se separado em duas partes, qual seria o ponto que ele chega o ponto mais distante horizontal que ele chega? Então vamos trabalhar com o projétil inteiro e depois a gente trabalha com o projétil separado. Então, com o projétil inteiro, vamos encontrar as equações do movimento, conforme a gente já tinha trabalhado anteriormente. Então nós vamos ter Vx igual a V0 cosseno de θ, que vai ser igual a 10 metros por segundo, e a posição V0 cosseno de θ vezes t. Tá? Então nós temos aqui 10t. 10t. Então estas aqui são as equações na direção x. Na direção y, o AY é menos g, que é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque na direção y a velocidade varia. Então nós temos V0 seno de θ menos gt. E a expressão numérica, então, portanto, né, vai ser menos 9,8t. E com isso nós temos também o y, lembrando que y0 nós consideramos como zero. Então a equação vai ser 10 raiz de 3 vezes t menos 4,9 t quadrado. Então essas daqui são as equações horárias do movimento de um projétil. Alguém tem alguma dúvida? Aqui, se tiver, pode falar, gente. Não deixa de falar, não. Se tiver dúvida, pode falar. Ah, mas o professor já ensinou pra gente e tal, e a gente tem dúvida. Não tem problema não. Vamos esclarecer o que for necessário, tá? Não tem problema eu já ter explicado, não. Não é constrangimento nenhum. Constrangimento é a gente sair daqui com dúvida. Certo? Bom, então qual é a altura máxima alcançada pelo projétil? Então nós podemos primeiro calcular a altura máxima. Né? Porque ele chega na altura máxima quando ele explode. Então, altura máxima, na altura máxima nós sabemos que a velocidade na direção y é zero. Então, o tempo, o instante em que ele chega na altura máxima, trabalhando a equação de Vy igual a zero, vai ser V0 seno de θ dividido por g. Tá? E esse valor vai ser 1,767 segundos. Então, quando nós trabalhamos com a altura máxima, nós estamos trabalhando com a equação da posição
da componente do projétil na direção Y. Essa vai ser então a altura máxima. Então a altura máxima vai ser 15,306 metros, tá? Lembrando que não é isso que ele pede, tá? Nós estamos trabalhando com alguns elementos, algumas grandezas, para a gente poder determinar o que ele pede. Bom, essa é a altura máxima. E o tempo de voo? O tempo de voo, qual que é o tempo de voo? O tempo de voo ele é calculado, nós temos várias formas de calcular. Uma das formas de calcular o tempo de voo nós sabemos que a equação, a trajetória é parabólica. Se ela é parabólica, ela é simétrica. Então, para a esquerda e para a direita, nós temos uma simetria. Isso significa que o tempo que ele leva para sair da origem e chegar até o ponto de altura máxima é igual ao tempo que ele leva para sair do ponto de altura máxima e chegar até o final da trajetória, se for na mesma altura, né? O início e o fim. Se for plano, mas ele está dizendo aqui, ó, supondo que o terreno seja plano, tá? Então, com isso, nós sabemos que o tempo é igual. Então, bastaria que nós fizéssemos o tempo, esse tempo de voo, que nós vamos chamar de TM, como sendo 2 vezes o tempo que ele leva para chegar até a altura máxima. Ou nós podemos fazer o seguinte, para y igual a 0. Nós temos, então, uma equação de segunda ordem, tá? E em ambos nós vamos chegar ao resultado que o tempo que ele leva para chegar até para fazer toda a trajetória, que ele levaria para fazer a trajetória inteira, porque ele vai explodir. Aqui nós estamos considerando que ele não vai explodir, né? Vai ser de 3,535 segundos. Tá? Então, esse é o valor do tempo de voo que esse objeto teria se ele não explodisse. Aqui vou fazer um parênteses, porque veja a quantidade de casas decimais que nós estamos usando. Não precisa. Eu estou fazendo aqui para poder chegar num resultado mais fiel, mas não precisa, tá? Vocês podem usar uma casa nesse caso. E aí nós podemos também determinar a distância que seria alcançada pelo projétil. A distância que seria. Por que seria alcançada? Porque o projétil vai explodir, então ele não vai alcançar. Então a distância que seria alcançada é a distância d, que vai ser igual ao alcance. O alcance é na direção horizontal, portanto é x. Então, x vai ser 10 vezes tm, então nós vamos ter a distância que ele chegaria, e seria 35,35 metros. Tá? Então, veja que esses elementos eles são muito importantes para nós. Como eles são importantes para nós, então é uma forma da gente determinar o que ele pede. Tá? Bom, o que acontece? O que acontece com essa trajetória? Vamos tomar a trajetória aqui desse projétil, tá? Então ele vai chegar até um ponto e depois ele vai continuar. Não está simétrica, tá, gente? Porque eu nem sei se tem alguma ferramenta aqui que permite que eu faça simétrica, mas vamos lá. Esse aqui seria o movimento do projétil. Tá? Então o projétil ele faria esse movimento, só que ele chega aqui, até agora o que nós calculamos foi o movimento que seria o movimento do projétil.
Nesse ponto máximo da trajetória, o que vai acontecer é que uma parte do fragmento vai descer e a outra vai seguir, tá certo? Então, uma vez que uma parte do fragmento... Deixa eu desenhar, eu preciso desenhar esse aqui menor um pouquinho, que eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Vou até tentar melhorar o desenho, não sei se eu vou conseguir não, mas... não ficou lá grande coisa não, né? Bom, então esse daqui que nós estamos vendo é o movimento que seria o movimento do projétil. Como ele chega no ponto máximo da trajetória e ele se divide em dois, tá? Um deles desce porque tem velocidade nula e o outro continua, então um deles vai alcançar essa parte, o outro ele vai sair e vai fazer esse movimento aqui. Então nós temos aqui uma das partes do projétil e aqui nós temos a outra parte do projétil. E aqui seria o projétil em si, tá? Que ele não vai chegar aí porque ele vai explodir antes. Mas seria a posição final do projétil. Então nós podemos perceber que existe uma relação entre essas posições. Como é que nós trabalhamos com essas posições? Tá? É isso que nós vamos trabalhar. Veja que a posição do projétil é a posição do centro de massa. Porque o centro de massa continua centrado nele. Porque quando ele é um objeto só, o centro de massa está centrado nele. Depois que ele se separa, o centro de massa continua centrado nele, continua posicionado nele. Certo? Então, nós vamos ter que nós sabemos que a posição do centro de massa é dado pela massa de um deles vezes a posição de um deles mais a massa do outro vezes a posição do outro, dividido pela soma das massas. Se fossem 3, seria M1R1 mais M2R2 mais M3R3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Tá? E nós sabemos que a posição do objeto 1, o objeto 1, ele cai, como ele cai, como ele, deixa eu só apagar aqui, gente, como o objeto ele cai em linha reta, o objeto 1, ele cai aqui, essa posição vai ser metade da distância... Oh, aqui eu errei, aqui, peraí. Aqui. Agora sim, tá? Vai ser a metade da distância que o projétil alcançaria. Porque ele cai justamente em linha reta a partir do ponto mais alto da trajetória. Então seria metade do que o projétil cairia. Então a posição R1 vai ser D sobre 2. O valor de D a gente já tem. Se a gente for aqui, nós sabemos que D é 35,35. Então D nós temos, que é 35,35. E esse valor dividido por 2 vai nos dar 17,674 metros. Então essa é a posição do objeto 1. As massas são iguais. Então, como M1... Opa, não é mais, não é igual. M1 igual a M2, que é igual a M. E a posição do centro de massa quando o objeto 1 chega ao solo é exatamente 35
2,35 metros. Então, o centro de massa, quando os objetos chegam ao solo, está nessa posição que o projétil estaria. Por isso que nós calculamos a posição que o projétil estaria. Tá? Então, a posição do centro de massa vai ser... A massa é igual. Então, vai ser R1 mais R2 dividido por 2m. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. Dividido por 2m, tá? Então, a massa com a massa se anulam, né? Dá 1m sobre m. Então, nós vamos ter 2RCm igual a R1 mais R2. Quem nós queremos é a posição do objeto 2, que nós não conhecemos. É esse valor que nós não conhecemos. Então, o R2 vai ser igual a 2 vezes a posição do centro de massa menos R1. Como nós temos RCm e R1, substituindo, nós vamos achar 53,03 metros. Então, essa é a posição em que o objeto 2 é a posição que o objeto 2 alcança. Certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Observa que o objeto 2 ele vai bem além do objeto do projétil, né? Então, o projétil, quando o projétil lançou a partícula 1 na descendente aqui reta, o objeto 2 ele foi lançado bem para frente, né? Da onde cairia o projétil. Então, a gente vê que isso pode ser dado pode ser, o movimento o alcance pode ser bem maior se souber usar a conservação do momento linear. Gente, alguma dúvida? Pode manifestar, gente. Fica à vontade aí. Vocês entenderam esse exercício? Ficou alguma questão? Cri, 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 cri. Ninguém responde, né? Ai, vocês, viu? Vamos lá. Então vamos para o próximo, então. Esse aqui é muito simples. Esse também. Esse aqui interessante. Deixa eu ver se... Esses 3 exercícios, eles são... Esses 3 exercícios, vou mostrar. O menino atira com arma de chumbinho. Um carro de 2.000 kg viajando para a direita. 2 jogadores de futebol americano. Esses 3 exercícios são muito parecidos. Tá? Esses 3 exercícios são de colisão inelástica. A gente pode trabalhar esse do menino que atira com chumbinho no queijo, né? Olha que perigo, né, gente? Você vai comer o queijo, tem um chumbinho lá dentro. Eita, nós, hein? Pensou? Então vamos lá. Porque eles são muito parecidos, tá? Vocês querem fazer a escolha? Tem esse do menino que atira no queijo. Tem esse dos 2 carros que se chocam. E tem esse aqui dos 2 jogadores de futebol americano que também se chocam. Vocês têm alguma preferência? Querem fazer escolha ou deixa quieto? Hoje vocês estão um pouco participativos, né?
vou fazer o seguinte, então. Eu vou escolher. Tá? Estão um pouco participativos numa aula que é fundamental, né? Porque é uma aula antes da prova. Então, seria fundamental vocês estarem... Então, vamos lá. Então, em cima da... Opa. Temos uma mesa. E sobre essa mesa, um queijo. Então tem um queijo em cima da mesa. Bom, o rapaz lá, o moleque, ele vai dar um tiro. Uma espingardinha de chumbo. Essa aqui é a massa da bala, do chumbinho. E aí nós temos a massa do queijo. Tá? Isso aqui. E isso antes e depois nós vamos ter o... Deixa eu pegar aqui. Antes e depois. Deixa eu ver se eu consigo pegar só o... não tem jeito não, viu? Vou ter que mudar o software. Esse aqui é muito ruim pra gente copiar as coisas. Vamos lá. Ok. Então vamos lá. O que acontece é que depois que o menino atira no queijo, a bala ela fica encravada no queijo. Então nós temos a massa do queijo mais a massa da bala. E juntos eles se deslocam de uma certa quantidade. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para baixo aqui, que daí fica mais fácil ainda da gente ver. Aí, pronto. Opa, não. Ai, ai. Brincadeira, né, gente? O que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus. Pronto, agora foi. Então tá. O que nós vamos observar é a distância percorrida pelo objeto. Então, o objeto, depois que foi atingido pela bala, ele vai percorrer uma certa distância. Tá? O que o exercício pede, o exercício ele fornece esse valor dessa distância, tá? Então essa distância o exercício fornece para nós. Então o que o exercício fornece para nós? Ele fornece para nós que a massa da bala é 1,2. Já estou transformando tudo para a unidade do sistema internacional, tá? 1,2 vezes 10 a menos 3 kg, que seria o 1,2 gramas. A distância percorrida pelo objeto, que foi de 25
centímetros. Então ele fornece para nós esse dado também. A velocidade da bala, quando ela encontra o queijo, é 65 metros por segundo, tá? Que também está fornecido no exercício. Tá? E por fim, a massa do queijo. Ele fornece a massa do queijo e diz que a massa do queijo é 120 gramas, 0,12 quilogramas. Então, tudo isso que nós estamos mostrando aqui é o que a gente tem no exercício. Bom, veja aqui, o que ele quer calcular? Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito entre o queijo e a mesa. Ele fala que a mesa tem uma camada de gelo, alguma coisa assim. Então ele quer saber qual é esse coeficiente de atrito. Qual é esse coeficiente de atrito? Para que o queijo possa se deslocar de 25 centímetros depois atingido por uma bala de chumbinho. Como fazer esse cálculo? Se a gente sabe a distância e sabe a massa dos dois, então aí a gente pode calcular por meio da força de atrito. Né? A gente sabe então também, por conta desse exercício, que existe aqui uma força de atrito. Então existe uma força de atrito entre as superfícies do queijo e da mesa. Então, se a gente determinar essa força de atrito, né, a gente sabe que, como a massa é constante, a força resultante é massa vezes aceleração. A força de atrito é massa vezes aceleração. E nós podemos, então, determinar a aceleração desse objeto, do queijo mais a bala. Então, como nós temos os dois, então a gente pode determinar a aceleração. Determinando a aceleração, nós podemos saber qual é a velocidade, desculpa, qual é o coeficiente de atrito, porque a força de atrito, nesse caso, ela é μ massa da bala mais massa do queijo, né, vezes a gravidade, tá? Onde essa grandeza, massa vezes gravidade, ela está relacionada à força normal entre o queijo e a superfície. Não podemos esquecer disso também não. Aqui tem um problema. Qual é o problema? Quando nós vamos escrever a expressão da velocidade, então integrando, se a velocidade é constante, então a velocidade também vai variar linearmente e, portanto, vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, sendo a aceleração a força de atrito dividido pela massa vezes o tempo. Qual é o problema que nós temos? Nós não sabemos qual é a velocidade inicial. Então nós não sabemos, mas não é 65 metros por segundo? Não. 65 metros por segundo é a velocidade da bala ao atingir o queijo. Mas nós não sabemos qual é a velocidade do queijo mais a bala quando então eles começam o seu deslocamento. Então, se a gente não sabe isso, então a gente precisa determinar. Para a gente determinar isso, a gente vai usar a conservação do momento, do momento linear. Então, nós vamos dizer que o momento linear final vai ser igual ao momento linear inicial. Não vou usar A e PB, não. Vou usar momento linear final igual ao momento linear inicial. Se os momentos lineares... E veja só, aí vocês podem falar assim, por quê? Vamos organizar nosso pensamento. O que acontece? Por
porque nós podemos considerar o momento, que o momento linear se conserva. Vamos lembrar que F, que é a força, é igual a derivada do momento linear com relação ao tempo. Se a força resultante atuando sobre os objetos, sobre o sistema, for nula, então P se conserva. Então, se F igual a zero, então P se conserva. Então, quando não tem forças atuando no sistema, ou melhor, quando as forças atuando no sistema se anulam, então nós podemos dizer que o momento linear se conserva. Aí vocês podem dizer o seguinte, mas professor, se tem força de atrito, então não há conservação do momento linear, porque existe uma força externa atuando. Veja, a força de atrito ela atua após a colisão entre a bala e o queijo. Nós estamos olhando aqui exatamente no momento da colisão da massa da bala com o queijo. É exatamente no momento da colisão. Tá? Nesse momento da colisão, não há forças externas atuando. A força de atrito ela vai passar a atuar depois da colisão, mas não durante a colisão. Vocês estão acompanhando, gente? Nós temos aqui Carlos, Fábio, Guilherme, Rodenes, Jéssica, Cadu, Lucas, Matheus, Nicole, Pedro, Vinícius, Raika. Vocês estão acompanhando isso? Porque isso é de extrema importância para entender a conservação do momento linear. Veja que, gente, eu não tô fazendo chamada não, tá? Se vocês estão prestando atenção não, não tem problema, isso é uma responsabilidade de vocês e vocês podem muito bem assistir essa aula depois, não tem problema não. Mas é porque assim, é muito importante, né? Então, mesmo que vocês assistam, quem está assistindo depois da aula síncrona, é muito importante que vocês entendam isso, que a força de atrito ela não atua no sistema durante a colisão, ela vai atuar depois da colisão. Então, como ela não atua durante a colisão, então durante a colisão não há forças externas. Então, quando a gente está olhando para o sistema, a gente tem que olhar durante a colisão. Durante a colisão, há forças externas? Não. Então, o momento linear se conserva e a gente pode usar que o momento linear final vai ser igual ao momento linear inicial. Senão, a gente não poderia fazer esse uso. Tá? E no final, nós temos a bala mais o queijo juntos. E nós vamos ter aqui uma velocidade que nós vamos chamar de VF. Né? Então, e que vai ser igual ao momento linear inicial, que é a massa da bala vezes a velocidade da bala. Mas e o queijo? O queijo não tem velocidade antes da colisão. O queijo só vai ter velocidade depois que a bala bater nele. Então nós temos essa situação. Então a velocidade final vai ser a massa da bala dividido pela massa da bala mais a massa do queijo vezes a velocidade da bala. Então a velocidade após a colisão vai ser 0,6436, aqui também num exagero na quantidade de casas decimais. Bom, então agora nós já encontramos a velocidade, nós podemos substituir a velocidade em V0 e determinar o que a gente quer, né? Que é o coeficiente de atrito. Porém, existe uma forma muito mais tranquila da gente resolver esse problema. Como? Nós sabemos que o trabalho é igual... Opa, eu coloquei T nas notas, vou colocar K. Variação
da energia cinética. A única força que atua no sistema quando o queijo está se deslocando é a força de atrito. Então vai ser menos força de atrito vezes o deslocamento provocado por conta da atuação da força de atrito, que vai ser igual a variação de energia cinética. A energia cinética final vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque o queijo mais a bala, juntos, eles vão parar. Ele anda 25 centímetros até parar. Então, como ele para, a velocidade dele final vai ser zero, então vai ser energia cinética zero, que vai ser igual a meio da massa do queijo mais a massa da bala vezes a velocidade dos dois ao quadrado, que é a velocidade VF. Então, VF é a velocidade do queijo mais a velocidade da bala. Então, nós vamos ter aqui menos μ, que é o coeficiente de atrito, massa vezes gravidade vezes D, é igual a menos meio de mVF ao quadrado. Quem é M? Massa do queijo mais a massa da bala. Tá? E fazendo as contas, substituindo os valores, se o professor aqui não errou nas contas, vai dar 0,085. Tá? Então, observem que de uma forma muito mais simples, usando trabalho e variação de energia cinética, nós conseguimos determinar o valor do coeficiente de atrito. Aí você pode falar, professor, mas nós podemos fazer usando cinemática? Podem sim, fica tranquilo, pode usar sim. Tá? Se é conveniente ou não, quem vai decidir é você, mas poder usar pode. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Então vou continuar. Vamos fazer mais um só, daí a gente para, tá? Então esses dois exercícios aqui são muito parecidos, tá? Eles são muito parecidos, então não há necessidade da gente fazer. Vocês vão tentar fazer e aí a gente vai aí vocês vão comparar com o resultado anterior. Esse aqui também é muito parecido com aquele. A diferença é que aqui ao invés da bala é uma bola e ao invés do queijo é uma caixa. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Deixa eu ver. Tá, vou fazer esse aqui agora para vocês. Os demais vocês vão tentar fazer e tendo dúvidas vocês vão me procurar. Ou procurar os nossos amigos lá, o Denner e o João. Que eu sei que poucos andam procurando eles, né, gente? Eles estão tristes da vida, falam, poxa vida, né? Nós estamos aqui à disposição, tal. Ninguém procura. Vocês não procuram a monitoria, não há necessidade? Tô sabendo, hein? E vocês, hein? Vamos lá. Esse exercício é bem interessante também. Porque ele envolve muita física, né? Muitos conceitos. Então, dois blocos de massas 2 e 4 kg, respectivamente, são liberados do repouso. Importante. A uma altura de 5 metros, em uma pista sem atrito, como mostrado na figura. Quando eles se encontram na porção plana, então eles vão se encontrar aqui, tá? Tendo uma colisão. Então vão ter uma colisão. Eles sofrem uma colisão frontal elástica, com conservação de energia. E ele pergunta o seguinte: determine as alturas máximas
as quais M1 e M2 sobem na porção curva da pista após a colisão. Então eles vão colidir e vai acontecer alguma coisa aqui, certo? E ele está perguntando quais são as alturas que eles vão subir depois da colisão. Então eles vão descer, colidir e vai acontecer alguma coisa que eles vão voltar e a gente quer saber qual altura que eles chegam. Certo? Essa aqui é a ideia. Bom, por que esse exercício é interessante? Porque ele considera vários conceitos. Tá? Opa, perdão. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho. Aqui. Aí. Então aqui nós temos os dois objetos. Eu separei para a gente poder estudar, tá? Então, vamos colocá-los aqui em cima e fica mais fácil para a gente poder acompanhar. Tá? Bom, então vamos observar o seguinte. Nós queremos então estudar a colisão desses objetos quando eles chegam aqui na parte horizontal. Aqui, tá? É isso que nós queremos saber. Bom, para a gente estudar a colisão, nós vamos levar em consideração que o momento se conserva e, nesse caso, a energia também se conserva. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a velocidade. Qual a velocidade que eles chegam aqui? Então, nós vamos ter que saber qual a velocidade do objeto 1 e a velocidade do objeto 2 no momento da colisão. As massas a gente já tem, as massas a gente já conhece, então a gente precisa saber as velocidades. Então, com isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar o objeto 1 para determinar a velocidade e o objeto 2. O objeto 1, vamos considerar que essa situação que ele se encontra no ponto mais alto da trajetória como sendo A e A. Quando ele chegar na parte mais baixa, nós vamos chamar de B. E aqui também B. Por quê? Porque é como se a gente estivesse tirando uma foto desses momentos. Então, o objeto 1, ele tem a energia, como não tem forças dissipativas, então a energia da situação B é igual à energia da situação A. Na situação B não há energia potencial, então só tem energia cinética. Então eu vou chamar de velocidade do objeto 1 ao quadrado, que vai ser igual à energia potencial quando o objeto 1 está numa certa altura, onde ele vai ser solto do repouso, portanto não tem energia cinética. Então, com isso, nós determinamos a velocidade do objeto 1 quando chega na parte horizontal, que vai ser a raiz quadrada de 98 metros por segundo. Para o objeto 2, a gente faz o mesmo raciocínio e nós vamos chegar à velocidade do objeto 2 na parte plana de 98 metros por segundo. Tomando o seguinte cuidado. Veja que o objeto 1 ele vai para a direita e o objeto 2 vai para a esquerda. Então nós podemos considerar aqui que
o x ele é positivo para a direita, então a velocidade do objeto 2 vai ser negativa, certo? Então é importante a gente fazer a consideração. Então, a velocidade do objeto 2 vai ser nos instantes anteriores à colisão, vai ser menos raiz quadrada de 98. E de V1, raiz quadrada de 98. Bom, então, isso feito, agora nós podemos calcular o que acontece após a colisão, porque essas são as velocidades que nós queremos. Se nós tivermos a velocidade, nós vamos saber qual altura que eles vão subir. Então nós queremos a velocidade após a colisão para que a gente possa determinar a altura que cada um deles chega. Porque se nós soubermos a velocidade e a massa de cada um deles, nós teremos a energia dele. E com a energia nós podemos calcular a altura que ele chega. Então, vamos lá. O momento final vai ser igual ao momento inicial. Então nós temos dois objetos. Então M1 V1 final mais M2 V2 final, que é igual a M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial. Então nós teremos a massa do objeto 1 é 2, então vai ser 2V1F. A massa do objeto 2 é 4, V2F, que é igual a 2 vezes V1 inicial é a própria V1. Então é raiz de 98. Menos, porque a velocidade é negativa, 4 raiz de 98. Certo? Então nós temos essa expressão. Ajeitando os termos, nós vamos ter V1F mais V2F é igual a menos raiz quadrada de 98. Tá? Essa daqui é a expressão 1, proveniente da conservação do momento linear. E agora nós temos também a conservação da energia. E nós estamos falando de energia cinética. A energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial. Então nós vamos ter meio vezes M1 V1F ao quadrado mais meio M2 V2F ao quadrado igual a meio M1 V1 inicial ao quadrado, que é o raiz de 98, mais meio de M2 V2 inicial ao quadrado, que é o menos raiz de 98. Só que menos raiz de 98 ao quadrado vai ser um número positivo. Tá? Substituindo os valores, nós vamos chegar na expressão... Peraí, deixa eu escrever aqui mais juntinho. Então nós vamos chegar na expressão que a velocidade V1F ao quadrado mais 2V2F ao quadrado é igual a 294. E essa vai ser a nossa expressão 2. Então agora nós temos a expressão 1 e a expressão 2. Agora é álgebra. Não tem... A física aqui, ela... Daqui a pouquinho a gente volta para ela, mas agora é álgebra. Então vai ser V1F mais 2V2F é igual a menos raiz de 98. E V1F ao quadrado mais 2V2F ao quadrado vai ser igual a 294. Tá? Eu não vou resolver esse sistema, tá? Mas a gente sabe que a solução desse sistema vai nos fornecer os valores de V1F
e de V2F. Então, resolvendo esse sistema, nós vamos ter que V1 final vai ser menos 5 sobre 3 raiz de 98. E V2F vai ser 1 sobre 3 raiz de 98. Como é número, então é metros por segundo. Então nós temos as velocidades. E está coerente. Por quê? Por que a gente sabe que está coerente? Porque veja, antes da colisão, nós tínhamos o objeto 1 caminhando para a direita e o objeto 2 caminhando para a esquerda. Portanto, a velocidade inicial é positiva para o objeto 1 e negativa para o objeto 2. Após a colisão, o objeto o objeto 1 ele volta. Como que a gente sabe que ele volta? Por conta do resultado. E a velocidade do objeto 2 é positiva. A gente sabe porque a velocidade do objeto 1, então esse aqui é o objeto 1, esse aqui é o objeto 2. A velocidade final do objeto 1 é negativa. Isso significa que ele está indo para a esquerda, porque está contrário à orientação do eixo X. E o 2, positiva. Quer dizer, está indo a favor do eixo X, depois da colisão, como deveria ser. E outra coisa é que, se nós olharmos, o 5 sobre 3 é maior do que 1 sobre 3. Então, em módulo, a velocidade do objeto 1 é maior do que a do objeto 2. E isso deveria ser, porque a massa do objeto 1 é menor do que a massa do objeto 2. Então, se a massa do objeto 1 é menor que a massa do objeto 2, então a velocidade do objeto 1 em módulo deve ser maior do que a velocidade do objeto 2. Bom, e então agora a gente retorna para o cálculo de quanto eles vão subir. Então nós vamos voltar para o objeto 1 e para o objeto 2. Então, para o objeto 1, nós vamos ter que a energia se conserva. E a energia final dele vai ser mg/hb', que é a nova altura que ele vai ficar, que vai ser igual à energia cinética que ele tem logo após a colisão. Então é V1F ao quadrado. Resolvendo essa relação, nós vamos ter a altura do objeto 1 após a colisão. E após a colisão, ele vai subir 14 metros. Obrigado, filha. Ganhei um café, gente. Olha que maravilha, viu? Da minha filha querida. Oh, meu Deus, coisa boa. Bom, e para o objeto 2, nós vamos ter a mesma situação. A energia dele, quando ele está no ponto mais alto possível, vai ser exclusivamente potencial. Aqui é 1, tá? Então vai ser M2GHB, duas linhas, igual a meio vezes
M2 V2F ao quadrado. Né? E resolvendo, então, nós vamos ter H2 igual a HB, duas linhas, que é 0,6 metros. Tá? E aqui você pode continuar o exercício. Você pode dizer, agora, quando eles descem, quando eles se encontrarem, qual vai ser a velocidade deles? E depois da colisão? E eles vão subir, não vão? Como é que vai? O que vai acontecer? Então veja que aqui vocês podem continuar, mas não precisa. O que o exercício pedia era qual é a altura que eles vão subir após a colisão. Tá certo? Então com isso a gente finaliza. Teríamos mais exercícios? Teríamos, mas eu vou pedir para vocês resolver esses exercícios. A lista de exercícios está no AVA à disposição de vocês. Tá lá. É só vocês pegarem essa lista e trabalharem nela. E eu já distribuo a prova, se eu conseguir ainda essa semana. Se não, mais tardar na semana que vem, na segunda ou terça-feira. Perguntas, pessoal, sobre esse exercício? Vocês viram que ele envolve bastante conceitos, né? Todos esses que nós fizemos hoje. Ô, cafezinho bom, hein? Ficou claro, Fábio, então? Você... Beleza. Significa que vocês estão atentos, né? Porque esses exercícios aqui, gente, que nós fizemos hoje, são exercícios complexos, não são exercícios assim que eles saem numa sacada, não. Saquei, beleza, vou fazer. Não, não. Eles exigem muita reflexão. Então, se vocês conseguiram acompanhar, como o Fábio conseguiu, significa que vocês estão atentos, que vocês estão trabalhando bastante, que vocês têm refletido muito sobre os conceitos. E daí vocês conseguem acompanhar. O que eu peço para vocês agora? Refaçam esses exercícios que nós fizemos aqui, façam os exercícios que nós propusemos, tendo dúvida me procura. E aí vocês vão só desenvolvendo, daqui a pouco vocês estão, tiram um 10 aí, beleza, aí vocês esfrega na cara do professor, tá aqui professor, tirei 10, aí ó. Aí vai e inventa, mas você não acreditava em mim, tá aqui professor, né? Pô, que legal, cara. A ideia é vocês passarem não só na disciplina, mas passarem sabendo o que vocês estão fazendo. Bom, eu tô à disposição, se tiver alguma dúvida pode fazer, se não tiver, a gente encerra a aula. Porque essa era a proposta para hoje. Na quinta-feira a gente retorna com o movimento do corpo de corpos rígidos. A Tamires não tá aí, né? Que ela me pediu uma coisa, eu ainda não fiz, porque realmente eu não tive tempo ontem, né? Mas eu vou ver para ela agora. Tá, gente? Então vamos combinar assim. Procure os monitores, gente. Eles estão precisando de vocês. Procurem eles, vai lá, tira dúvida. Me procura também, e aí a gente vai conversando e tal, vocês vão desenvolvendo, tá bom? Claro, se precisar. Se não precisar, tá ótimo. A gente tá bem e tal, tá bom? Então ficamos por aqui, gente. Forte abraço, excelente terça-feira para todos nós e até quinta-feira. Fui!